Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast. Por que pararam de falar do céu? Se você procura hoje por respostas e um posicionamento pessoal meu, hoje eu vou falar com você acerca de louvores. Exatamente isso, louvores. O que está por trás que você talvez ainda não saiba? Yeah, time to run it up. Got the blueprint, divine intelligence for the mission. Fueled by the faith, that's my main composition. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Let's go. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Chegamos para mais um programa especial e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na vida de todas as pessoas: louvores. Exatamente isso. Até o crente, até a pessoa que não tem o dom para louvar, que não é levita, que de repente não faz parte de nenhum grupo, não faz parte de nenhum coral, não faz parte de nenhuma banda, até mesmo esta pessoa deve ter, bem provavelmente, é quase que certo que ela tem algum louvor no celular. Ele faz parte da vida, ele está sendo tocado muitas das vezes dentro do carro, é tocado enquanto a dona de casa faz a faxina, é tocado enquanto vai-se ao trabalho, ele é tocado em todas as maneiras, de todas as formas. Alguns utilizam do louvor como motivação e inspiração na hora de orar, para que ajude você a falar as palavras mais bonitas, para que você consiga abrir o seu coração na oração com maior facilidade. E hoje nós vamos falar sobre este tema: por que pararam de falar do céu? O que está por trás dos louvores que você não sabe? Então já se prepara. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui abaixo tem um botão para você começar a seguir, para você se inscrever aqui no Essência Cast, este programa que fala sobre inteligência e sabedoria à luz da Bíblia, à luz da palavra, e traz para você os mais diversos temas, assuntos, tópicos, seja da atualidade, seja extra-atualidade, seja de todas as maneiras, mas tudo sempre com base na Bíblia, para que isso clareie o seu entendimento e te dê a capacidade de ter uma vida plenamente melhor. O próprio Jesus, ele declarou que ele veio para que nós tenhamos vida e nós a tenhamos com abundância. Então, sem mais delongas, vamos lá. Espero que você já tenha se inscrito. Se você também gostar deste episódio, dê aqui a sua curtida, porque nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para ajudar a sua vida. Vamos lá. Nós temos visto por esses dias este louvor, porque pararam de falar do céu. Ele tem mexido aí um pouco com as redes sociais. E eu queria falar, eu quero dar o meu posicionamento aqui. Como nós temos essa liberdade, essa abertura aqui no Essência Cast, eu quero falar acerca do que está acontecendo. E no final eu vou trazer o maior segredo por trás dos louvores que você talvez ainda não saiba. Então, se prepara, se ajeita aí na cadeira, porque o episódio de hoje ele tá imperdível. Quando nós falamos de louvores, quando nós falamos de música, é uma ferramenta que ela é muito presente nas nossas vidas, muito presente. Nós, inclusive, conhecemos a música quando a gente não tem nem noção do mundo ainda, quando a gente ainda é criança. Quando nós ainda somos bebezinhos e tudo mais, os nossos pais cantam pra gente, tios, babás cantam pra gente, há quem cante para os filhos até enquanto está na barriga, ou seja, você nem veio ao mundo e já teve contato com a música. E o que falar então daquele cristão
que ele tinha uma vida antes de servir a Cristo, de se entregar para a sua fé cristã. Ele tinha uma vida que ele escutava outros tipos de música e tudo mais. E quando ele vem para a fé, quando ele vem servir a Deus, quando ele passa a ser cristão, evangélico e tudo mais, dá um choque de realidade na cabeça dele, porque agora ele entende que não pode mais cantar, agora ele entende que é pecado que ele cantava, que ele curtia e tudo mais, e aí começa uma grande luta. E a luta é: como é que eu faço agora para esquecer? Como é que eu faço agora para parar de cantar? Ou será que é só comigo que isso aconteceu? Eu venho de uma família que eu tenho o irmão, meu segundo irmão mais velho, ele é pagodeiro e sambista. Ele canta pagode, canta samba. Inclusive um abraço pro meu irmão Viola. Você já deve ter ouvido falar por aí, cantor Viola. Ele é o meu irmão, eu sou o caçula da família. E o meu irmão, ele há muito tempo, desde que me conheço por gente, ele gosta de pagode. Então, nós que somos caçula, pegamos a referência do irmão mais velho, né? O meu primeiro irmão mais velho, o Carlinhos, depois veio o Edivaldo, depois o Ednilson e aí vem eu. E aí eu aprendi a gostar de pagode, a gostar de samba. Aprendi a gostar, meu irmão, inclusive teve época que ele teve um grupo de pagode e tudo mais, os ensaios aconteciam em casa, eu ainda era criança, né, adolescente ali, e isso ficou, fui pegando gosto também, Então gostava e tudo mais. Aí, uma época pra frente, depois aprendi a tocar pandeiro e daí por diante. E aí me converti. E agora, para deixar aqueles hábitos, para deixar aqueles costumes para trás, como era difícil. Porque quando você menos espera, a música estava na sua mente. Quando você menos espera, você estava cantando. Você, meu Deus, aí já vem aquela fala dos crentes, né? Tá repreendido, Senhor misericórdia. Isso vai até você de fato deixar esse hábito de lado, nossa, leva um tempo. Cada um tem o seu tempo, claro, com toda certeza, mas leva-se um tempo. E a verdade que pouco se fala, aliás, poucos têm coragem de assumir o que eu vou falar aqui, é que a sua cabeça não esquece. Nós não podemos ser hipócritas de achar que, nossa, agora eu desci as águas, aí eu saí das águas e bugou, deletou da minha mente, eu não conheço mais nenhuma letra, eu não conheço mais nenhum ritmo, eu não conheço mais nada. Mentira, é mentira. Inclusive tem música que você acaba aprendendo automaticamente por causa do seu vizinho, de tanto ficar tocando, de tanto ficar incomodando, você fala: meu Deus do céu. Agora a questão é o quanto isso está na sua mente, o quanto isso está no seu coração. O quanto isso está ali saindo da caixa do seu vizinho, o quanto isso está começando a fazer parte da sua vida, do seu habitar, do seu habitual. Essa é a diferença. Quando nós falamos de louvor na Bíblia, eu não posso me esquecer do maior salmista que existiu na Bíblia, que foi o salmista Davi. O homem que compôs a maioria dos salmos. São 150 salmos que nós conhecemos na Bíblia. E Davi foi o maior dos compositores desses louvores. Para você ter noção, louvor é tão importante, o impacto dele é tão forte, que está na Bíblia. Tem esse conteúdo na Bíblia. O livro de Salmos é um livro somente sobre louvores. Tudo que você vê do primeiro até os 150 são canções. São canções. E canções das mais diversas. Canções tem o Cântico dos Degraus, tem o Cântico de Peregrinação e daí por diante. Eu não vou me ater hoje a isso. Eu quero falar com você sobre o que está por trás dos louvores, que talvez você ainda não saiba. Eu quero focar nisso, eu quero desenrolar esse conteúdo e eu quero me aprofundar para que você entenda o que está por trás dos louvores.
Falando de Davi, que escreveu, e olhando para as nossas vidas, olhando para grandes compositores que nós temos nos dias atuais, inclusive aqui no Essência Cast nós já trouxemos uma compositora, o nome dela é Wélida Lima. Inclusive, se você olhar aqui no nosso canal, você vai ver um programa muito especial que nós fizemos com Wélida. Um abraço, Wélida, para você. Já está na hora de voltar, inclusive, hein? E nós falamos sobre composições, inclusive uma composição dela que fez muito sucesso, e hoje eu já vi que ela tem compondo aqui, grandes intérpretes têm louvado canções que Deus deu à cantora Wélida. Ela é cantora e também é compositora. E diante disso, nós vemos que os louvores eles têm uma característica, que é isso que eu vou trazer para vocês. Olha que interessante. A primeira coisa que talvez você não saiba que está por trás dos louvores e você ainda não percebeu, é que por trás dos louvores existe algo chamado inspiração. Ah, Eduardo, parece óbvio. Parece, mas não é. Nenhum compositor, ele está, de repente, do nada, vou escrever uma música e aí vai. Não é bem assim. Sempre vem uma inspiração, uma força externa que entra, que vem, seja na mente, seja no coração, seja no âmago da alma do compositor para ele escrever. É um direcionamento espiritual. É a primeira coisa que vem que está por trás dos louvores, que às vezes nós não se atentamos. Então, por trás do louvor, tem uma inspiração, uma pessoa que de repente ela foi inspirada a escrever aquilo ali, que de repente ela estava numa situação que de repente era até inapropriada, que de repente ela estava numa situação inesperada, que de repente veio. E se ela não tivesse ali na hora ou um gravador, se ela não tivesse ali na hora um papel e caneta, se ela não tivesse ali na hora algo para registrar, talvez perderia. Diante disso, eu preciso entender que essa inspiração, ela pode, claro, estou falando de louvor, por favor, estou falando de louvor. Ela vem de Deus. O próprio Deus direciona a pessoa, o próprio Deus entrega a canção para a pessoa para que ela possa escrever. Eduardo, mas a inspiração não pode vir por conta própria? Não se esqueça que nós somos seres terrenos, mas também somos espirituais. E que nós podemos ser influenciados ou pela luz ou pelas trevas. Não se esqueça disso. Como eu estou falando de louvor, eu estou direcionando a inspiração que vem da luz. Segunda coisa que eu preciso que você entenda, e essa aqui, eu faço questão de dar ênfase para que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Todo louvor, por trás dele, esconde algo chamado motivação. O que seria essa motivação? A pessoa recebeu uma inspiração que veio de fora, e agora ela vai ser motivada a registrar e levar isso para frente. Essa motivação, ela tem características diferentes. A motivação, ela pode ser por conta de uma superação. A motivação, ela pode ser por conta de uma alegria. E a motivação, ela pode ser por conta de uma dor ou de uma tristeza. Preste bastante atenção nisso. Você já deve conhecer o hino da harpa, que fala que os maiores hinos, poesias, foram escritos na tribulação, ou seja, diante de uma dificuldade. Você deve se lembrar na Bíblia que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, e numa prisão eles começaram a orar e a louvar a Deus. Ou seja, nem sempre a motivação de um louvor ela vem só no momento de felicidade, no momento de alegria. Embora existam louvores, né, que sejam mais alegres, sejam mais enérgicos, jogue a pessoa, motive a pessoa a pular, a cantar, a correr e tudo mais. Mas também existem louvores que são feitos por conta da dor. É um desabafo. É o momento da expressão da alma da pessoa que foi composta, foi colocada no papel, foi registrado ali, para que pudesse aquela pessoa, eu não vou dizer nem desabafar, mas eu posso dizer que a pessoa
queria externar o que ela estava sentindo por dentro. Ela estava sentindo por dentro. Então isso é muito sério. Isso é muito sério e precisa ser respeitado. E também existe a motivação, como eu acabei de mencionar no primeiro tópico aqui, que é uma superação. A pessoa enfrentou algo, a pessoa ela passou por algo, talvez uma fase, talvez um fator difícil, talvez uma situação intensa, uma situação drástica, uma situação terrível, e aquilo motivou ela a escrever. O problema é que nós temos encontrado dificuldade hoje em respeitar a história, a motivação que aquela pessoa teve, porque nós achamos que sempre o nosso problema, ele é o mais importante do que o dos outros. Nós achamos que a nossa dor, ela foi muito mais difícil de superar, de suportar, de aguentar. Então, por conta disso, o que que a gente faz? Nós diminuímos a vitória da outra pessoa. Nós colocamos como que se a vitória daquela pessoa não é tão importante, a superação daquela pessoa não é tão importante. Então, por conta disso, o louvor que ela também escreveu, o louvor que ela recebeu, primeiro a inspiração, depois recebeu a motivação, esse louvor não é tão grande coisa assim. Mas por trás de um louvor existe uma história. A motivação que aqui eu estou citando é uma história. E nós precisamos aprender a respeitar histórias das pessoas. Nós precisamos. Quando você vê na Bíblia, quando você vê na Bíblia sendo escrito lá no Salmo 22, o salmista escrever: Deus meu, por que me desamparaste? Seria muito fácil da minha parte chegar e dizer: que camarada frouxo, que camarada covarde, que camarada, nossa, fraco, sem inspiração, sem motivação, com ânimo de derrota, ânimo de fracasso. Seria muito fácil eu fazer isso. Mas afinal de contas, o que o salmista está passando naquele momento para escrever aquela estrofe? O que o salmista está passando quando ele escreve o Salmo 3? Deus meu, como se tem multiplicado os meus inimigos. Nossa! Então, por trás de um louvor, tem uma inspiração. Por trás de um louvor, tem uma motivação. Tá anotando aí? Então, se prepara porque aí vem vir o terceiro. Por favor, não se esqueça que no final eu vou falar o maior motivo, o segredo que está por trás dos louvores que você talvez não percebe. Presta bem atenção. Terceira razão, terceira coisa que está por trás dos louvores, um desejo. Um desejo, Eduardo, seria uma vaidade, é um desejo, uma meta, um objetivo que a pessoa quer quando ela escreve aquilo. Vou falar primeiro do mais difícil de digerir, de engolir. Existem louvores que é escrito que o desejo dele é realmente para conquista monetária. Eduardo, como você fala uma coisa dessa? Exatamente isso. Existem louvores que o alvo dele, a meta dele é para conquista monetária. Sim, é um louvor que vai ser chiclete, que vai ser clichê. Mas Eduardo, eu sabia que isso acontecia lá no mundo, no carnaval, nas micaretas e daí por diante. Não, isso também acontece no meio cristão evangélico. Existem louvores que ele realmente é para uma questão monetária. Existe. E tudo bem, nós respeitamos. Mas também existem louvores que o desejo dele, quando ele está sendo escrito, quando ele está sendo relatado, o desejo é que ele sirva a outras pessoas. É de que esse louvor ajude outras pessoas.
é de que esse louvor consiga resgatar algo dentro da pessoa. Exatamente isso. Então existe o desejo monetário, mas também existe muito mais também o desejo de ajudar, de servir, de fazer com que a pessoa ela seja de alguma maneira ajudada através daquele louvor. Tá dando para você entender? Quando você começa a enxergar por este olhar, por este ângulo, agora você passa a entender o porquê que você gosta tanto de alguns louvores que marcaram a sua história, que marcaram a sua trajetória. Existem pessoas que elas têm alguns louvores desde o tempo da sua conversão, desde a época mais difícil, mais tensa na vida dela. E que se tocar esse louvor hoje, no culto, na casa dela, no carro, no celular, ela vai chorar, ela vai se emocionar. Ela vai se emocionar por quê? Porque aquilo ali fez parte de algo lá no fundo com ela que mexeu, que marcou, que gerou nela naquele momento que ela estava passando, uma esperança de que, nossa, eu superei aquilo, eu venci aquele problema. Olha a profundidade e o valor que tem um louvor. Olha a profundidade e o valor que tem, gente. Olha só. Eu me lembro, por exemplo, de louvores da minha fase quando eu era jovem, que até hoje, quando eu coloco, faz parte inclusive aqui da playlist do meu celular. Eu deixo aqui porque vira e mexe eu gosto de escutar. Eu gosto de me lembrar da caminhada. Nossa, olha por quanta coisa eu já passei. Nossa, eu lembro que nessa época eu estava passando exatamente por isso, estava vivendo isso, isso e isso. Eu não sabia como seria o futuro, era incerto, não sabia se ia chegar aonde eu queria, não ia saber tudo mais. Nossa, obrigado, Senhor, porque hoje eu cheguei. Tá dando para entender? Então, eu preciso valorizar isso. Eu preciso entender que o louvor ele tem um desejo, o desejo de te servir, o desejo de te ajudar, ou o desejo também de monetizar. Existe também, ok? Eh, penúltima coisa que eu quero trazer para você, e aí eu vou trazer a última, que vai ser a que mais vai pessoas talvez vão gostar, pessoas não vão gostar, mas faz parte do nosso conteúdo. O louvor também, nós nunca podemos esquecer que por trás dos louvores, muitas das vezes, existe base bíblica. E aqui talvez seria já agora a peneira para você saber escutar, escolher, selecionar qual louvor eu vou curtir, qual não vou e tudo mais. Louvor, por trás do louvor existe base bíblica. Aliás, existem louvores que são verdadeiras pregações. Existem louvores que são verdadeiros sermões. Que quando você escuta, você entende claramente. É Deus falando comigo. É Deus movendo o meu coração, é resposta daquilo que eu precisava. Nossa, esse louvor é resposta de Deus. Por quê? Porque tem base bíblica. Por ter base bíblica, aí o louvor ganhou um peso extraordinário. Aí o louvor ganhou peso extracurricular. Aí o louvor se tornou especial, se tornou único, porque eu não estou dizendo de historinhas, estou dizendo de base bíblica, da sabedoria ali milenar. Estou falando da palavra viva, eficaz, verdadeira, genuína, cantada. O louvor pode ser a palavra cantada, isso é muito sério. O louvor pode ser a palavra cantada. E aí, quando você recebe esta palavra cantada, acompanhada de notas musicais, acompanhada de melodia, acompanhada de ritmo, acompanhada de pausas, acompanhada de subida de tons, descida de tons, aí você fala: "Nossa, Deus habita como está escrito, Deus verdadeiramente habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores". Então, por trás do louvor existe também base bíblica e você não pode jamais esquecer nem desconsiderar isto, ok? E agora eu vou para a última coisa que está
contida dentro do louvor e que talvez você não percebeu. Antes de eu falar, antes de falar desta última coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O botão tá aqui abaixo. O botão tá aqui abaixo. Você não paga absolutamente nada para se inscrever aqui no Essência Cast, ok? Você vai se inscrever aqui no nosso canal e todas as vezes que nós prepararmos, produzirmos um conteúdo novo, você vai ser uma das primeiras pessoas com exclusividade a saber, a estar por dentro e tudo mais. Você também pode acompanhar o Essência Cast nas plataformas do Instagram e do Facebook, ok? Você pode ir lá no Instagram e colocar Essência Cast e lá vai ter os cortes dos nossos episódios. Cortes que vão falar com você também, cortes que você fala, nossa, gostei desse corte, você pode recompartilhar, né, o corte ou compartilhar, você pode remixar, você pode fazer inúmeras coisas com os nossos cortes, então vale a pena. E se você deseja ser o meu aluno, se você deseja ter o Pastor Eduardo como seu mentor, se você deseja se tornar aqui das pessoas que eu mentoro, que eu dou aconselhamento, que eu dou direcionamento, que eu ajudo diante dos problemas, das adversidades e tudo mais, o meu acompanhamento pessoal e direto, aqui abaixo também, na descrição desse vídeo, tem o link para você se inscrever no Essência Class. O que é o Essência Class, Eduardo? Pergunta e eu respondo. O Essência Class é a nossa plataforma de ensino. Lá você vai ter conteúdos voltados à inteligência familiar, inteligência espiritual, inteligência ministerial, inteligência financeira e inteligência prática. Você sabe como lidar com os problemas da vida? Você sabe como lidar? Você sabe como ter um lar de paz? Você sabe como ter controle das suas finanças? Você tem passado por dificuldades na vida espiritual, então a plataforma do Essência Class, ela é totalmente para você. Por quê? Você vai assistir aulas por mim gravadas, eu mesmo sou o seu professor, mas também vai ter a minha mentoria particular, aonde eu vou dar aulas ao vivo, aonde eu tenho plantão de tirar dúvida para você e tudo mais. Lá tem inclusive e-book à sua disposição. Você assina e já tem acesso a todos os meus conteúdos, tá bom? Vale a pena você ir lá e fazer a sua matrícula no Essência Class. Vamos lá! O que tanto que nós guardamos para esse último momento? O que é que nós guardamos para essa última parte que está nos louvores e que você talvez não percebeu? É que nos louvores existe algo chamado provocação. Eduardo, olha lá o que você vai falar. É exatamente isso. Vou falar sem medo de errar para você. Nos louvores existe um conteúdo chamado provocação. E por que provocação? Porque quando você vai ouvir um louvor, muitas das vezes o louvor ele vai te agradar. Você vai gostar do que você está ouvindo, da melodia, do ritmo, etc. Eu não vou repetir o que eu falei agora há pouco. Porque você vai entender que se conectou com você, se conectou com a sua necessidade, se conectou com a sua dor, se conectou com o seu momento que você está vivendo. Mas em contrapartida, o louvor também pode gerar provocação. E essa provocação, ela pode ter 3 esferas que eu quero trazer para você. Primeiro de tudo, a provocação que vai te levar a melhorar. A provocação que vai te levar a refletir e a provocação que vai te levar a te confrontar. Melhorar, refletir e confrontar. Melhorar é quando o louvor vai vir ao seu encontro e você vai dizer, nossa, realmente eu preciso voltar a ser mais adorador. Nossa, eu quero adorar mais a Deus. Nossa, esse louvor me motivou. Já viu aquelas pessoas que quando tá limpando a casa, repete o louvor
5, 10 vezes. Pois é, tomara que a minha esposa e minha filha não estejam vendo o que eu tô falando agora, porque elas são uma dessas que repete, deixa a música repetindo lá 10, 5 e quando quer aprender ou quando gosta do louvor, fica repetindo, repetindo, repetindo. E eu também faço isso, vou confessar aqui pra vocês. Porque aquilo ali te leva você a melhorar, ser melhor, você quer melhorar como pessoa, você passa a, a ver aquele louvor como uma motivação de alegria e tudo mais. Mas tem louvor que ele também vai fazer você refletir sobre o que você tem feito da sua vida, sobre o que você tem feito. Nossa, escutei esse louvor hoje, realmente. Eu tenho servido pouco à Igreja de Cristo. Eu tenho feito pouco para o Deus que eu amo e que eu sirvo. Nossa, eu posso, né? Acho que eu posso fazer mais. Nossa, esse louvor me fez pensar agora nas perdas que eu já tive por escolhas erradas. Nossa, esse louvor me fez agora refletir em quantas amizades eu perdi por agir errado. E daí por diante. E o louvor também pode te levar a confronto. Quando é confronto? Quando bate de frente com algo voltado a uma prática errada da sua carne que você não quer ouvir que está errado. Não quer. A pessoa, quando ela é orgulhosa, é a Bíblia que diz, tá? Não é eu, não. A Bíblia diz que se você repreender o tolo na sua tolice, você vai deixar ele ainda mais irado. Ele não vai gostar, ele não vai querer, ele não vai aceitar. Então, quando o louvor ele vem confrontar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência, quando o louvor ele vem, ele confronta a sua preguiça, a sua maldade, a sua malícia, aí poucos, poucos querem continuar ouvindo louvor. Poucos querem continuar ouvindo louvor. E é por isso que o louvor ele dá tanto o que falar, como nós temos visto nesses dias. É por isso que o louvor dá tanto o que falar. Eu vou trazer para você a conclusão desse programa de hoje, dizendo que é por isso que muitos gostam de uns louvores e outros não vão gostar. Louvor não é para ser unanimidade. Posso falar uma coisa aqui para vocês? Até a Bíblia, se pudessem, mudariam. Até a Bíblia, se pudessem, tentariam tirar as partes que não são bem-vindas ao olhar da pessoa e deixaria de lado. Aí eu vou terminar como eu comecei esse programa. Por que pararam de falar do céu? Por que pararam de falar do céu? Será que falar do céu dá ibope? Será que falar do céu aumenta os ganhos financeiros? Será que falar para eu falar do céu, eu não vou ter que me confrontar eu também para ver no que eu preciso melhorar? É por isso que nós precisamos estar atentos aos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar atentos. Nenhum homem, vou até olhar para a câmera para que fique bem claro isso que eu vou falar para vocês. Nenhum homem na face dessa terra é incaível. Nenhum homem na face dessa terra é infalível. Nenhum homem. Está escrito na Bíblia: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está querendo dizer na Bíblia que em todos os homens podem haver falhas, mas nunca haverá falha em Deus. Eu encerro o programa de hoje deixando para você esta reflexão acerca dos louvores. Que você possa passar a entender que por trás de um louvor existe uma história, que você possa passar a entender que por trás de um louvor existe uma motivação, que você passe a entender que por trás de um louvor existe uma inspiração, motivação, existe um desejo, que você possa entender que por trás do louvor, muitas das vezes existe base bíblica e existe provocação. A provocação nem sempre ela é ruim,
Daí vai de como você enxerga. Se você é do tipo de pessoa orgulhosa, que se sente sabe tudo, que entende que não precisa de mais nada na vida, você vai dizer não preciso escutar esse tipo de coisa. Agora, se você tem um coração ensinável, quando o louvor vir te confrontar, você vai dizer obrigado, Senhor. Preciso melhorar como servo seu aqui nessa terra. Esse foi o Essência Cast programa de hoje. Volto a repetir, se você não se inscreveu, ainda tem a oportunidade de... eu queria deixar para o final, para ver se ia valer a pena se inscrever. E aí, valeu a pena? Valeu ou não valeu? Se valeu, então se inscreve aqui no nosso canal para que você fique por dentro sempre que houver um episódio novo. Nos vemos nas próximas oportunidades. Um forte abraço para você. Siga-nos nas redes sociais também e continue conosco por mais vezes, tá bom? Esse foi o programa de hoje. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.